Olá, irmãos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Paz e graça do nosso Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre as profecias do tempo do fim. Vamos continuar o estudo sobre o livro do profeta Daniel. A gente viu no último estudo o texto de Daniel, capítulo de número 5, que nos ajudou a identificar um pouco, de quais eram os reinos ali na estátua de Nabucodonosor, que nós estudamos em Daniel, capítulo de número 2. Hoje nós vamos entrar no texto de Daniel, capítulo de número 7. Então, os irmãos vão ver como que há coisas tremendas ali nessa profecia, e vocês vão ver que essa profecia, junto com outras profecias de Daniel, elas também dependem de profecias do Apocalipse. Apocalipse e Daniel se complementam, um depende do outro. Amém? Então vamos entrar no nosso estudo de Daniel, capítulo de número 7. Vamos abrir a Bíblia aqui, Daniel, capítulo de número 7. Um minuto, irmãos. Daniel, capítulo de número 7. Eu vou abrir aqui para que a gente possa estar lendo alguns versículos. Nós não vamos ler todos os versículos de Daniel, capítulo de número 7, porque o texto é muito grande. Tá, irmãos? Então, os irmãos vão acompanhando aquilo que é mais importante. Eu vou estar marcando aqui para os irmãos depois, em casa, os irmãos leem o texto inteiro para os irmãos compararem aquilo que nós estamos pregando com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Amém? Então, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eis que eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então, o mar grande aqui é o mar Mediterrâneo. Nós vamos ver na palavra de Deus que sempre que se refere ao mar Mediterrâneo, usa o termo mar grande. Quando se refere ao mar morto, vocês vão ver o termo que aparece na Bíblia é mar salgado. Então, o que Daniel viu? 4 grandes animais, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, havia ali 4 animais. Daniel viu 4 animais. Nós vamos ver que os animais eram... Primeiro dos animais era um leão, está aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 4. O segundo, esse leão, ele tinha a asa de águias e depois ele foi colocado de pé como homem e foi-lhe dado mente de homem. Ele viu também um urso. Então, o outro animal que Daniel viu foi um urso, está aqui no versículo 5. E esse urso tinha um dos lados maior do que o outro. Então, o urso tinha 2 lados diferentes. Outra coisa que ele via, outro animal que ele via era um leopardo. Leopardo. Você vai ver que o leopardo, ele tinha 4 asas e também 4 cabeças. 4 asas e 4 cabeças. E foi-lhe dado grande domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte. Então, o 4º animal, ele não conseguiu identificar o que era esse 4º animal, assim como os outros, que eram um leão, um urso e um leopardo. Esse 4º animal ele era muito diferente. E, num primeiro momento, ele vai dizer que esse 4º animal tinha dentes de ferro. Dentes de ferro. Essas informações são importantes, porque você vai ver que essas profecias estão ligadas à profecia de Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, que se refere também à história dos reinos. Daniel aqui ele vê as histórias dos reinos, mas de uma forma diferente.
Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés e sobejava. Era diferente de todos os outros animais. Tinha 10 chifres. Então, aqui temos uma informação importante. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então, aqui nós vamos ter um chifre pequeno. Eu vou marcar esse chifre pequeno com uma outra cor, porque ele é diferente. E esse chifre pequeno vai abater 3 dos primeiros. Olha que coisa. Esse chifre havia olhos como de homem e falava com insolência. Então, vamos marcar aqui esse texto também. Continuei olhando até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. Então, ele viu um ancião de dias que se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. Então, você vai ver que ele viu esse ancião de dias, ele se assentou para quê? Para julgar, e foram abertos livros. Então, nessa primeira parte da visão de Daniel, nós já conseguimos identificar algumas informações aqui importantes, né? Nós vamos ver aqui que Daniel, ele viu um leão, ele viu um urso e ele viu um leopardo. E ele viu um quarto animal que tinha 10 chifres. Porém, um outro chifre tomou o lugar desse quarto animal e, posteriormente, abateu 3 dos chifres. E, no final, ele viu um ancião de dia sentado num trono. Então, isso é a primeira parte daquilo que Daniel ele viu, né? Nós vamos ver que, só com essas informações, a gente não entende completamente a visão. Então, nós temos que adentrar aquilo mais que Daniel viu na profecia. Então, vamos continuar lendo o texto de Daniel para ver aquilo que Daniel percebeu. Então, estive olhando por causa das vozes insolentes, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre que ele está se referindo é o chifre pequeno, proferia. Estive olhando e vi que o quarto animal foi morto. Então, aqui ele tem uma informação. O quarto animal, o que tinha esse chifre, em determinado momento ele foi morto. E o seu corpo foi entregue para ser queimado. Aqui temos uma nova informação importante. Quando nós vamos para Apocalipse, nós vamos ver que se levanta uma besta. Mas essa besta, depois ela vai ser jogada no lago de fogo. Então, aqui nós temos já uma congruência entre textos, né? O Senhor fazendo conexões entre textos. Quanto aos outros animais, foi tirado o domínio, porém foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, mais à frente, em outros estudos, nós vamos ver por que os reinos têm prolongação de vida. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens um como filho do homem. Então você vai ver aqui que na profecia de Daniel vai aparecer a expressão filho do homem. Essa expressão filho do homem depois vai ser usado, Cristo vai usar essa expressão para dizer que ele é o filho do homem, né? E dirigiu-se ao ancião de dias. Esse filho do homem, ele se dirigiu ao ancião de dias. Então aqui nós temos 2 pessoas, o filho do homem e o ancião de dias. 2 pessoas diferentes. E fizeram-se a chegar a ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que todos os povos, nações e todas as línguas o servissem, e o seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha que tremendo, irmãos. Quando nós lemos esse pedaço da profecia de Daniel 7, nós vamos ver que esse filho do homem que Daniel viu, né, chegando ao ancião de dias, e foi-lhe dado o domínio, né, ele é a representação daquela pedra
que foi jogada nos pés da estátua de Nabucodonosor. É tão tremendo que o próprio livro do profeta Daniel revela que Cristo é a pedra, é a rocha de Deus, que ela derruba todos os reinos e ela constrói um reino eterno. O Filho do Homem tendo domínio e glória para todos sempre. Então aqui a gente já tem uma tremenda revelação na palavra de Daniel 7, dando mais significados à estátua de Nabucodonosor. Agora, ainda falta entender aqueles 4 animais. Nós vamos ver que mais à frente alguma explicação será dada. Então vamos continuar a leitura do texto de Daniel, capítulo de número 7. Então vamos continuar aqui a leitura de Daniel, capítulo 7. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca disso tudo. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses animais, que são 4, são 4 reis que se levantam da terra. Essa palavra levantarão, ela também se aplica no termo levantam, no presente. Esses reis, eles se levantam e se levantarão. Então, o Senhor estava revelando para Daniel que aqueles 4 animais, eles eram uma tipificação de 4 reinos que se levantariam. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, falando que o reino do Filho do Homem seria um reino eterno. E todos os santos do Altíssimo estariam presentes nesse reino, eles receberiam esse reino como um presente de Deus. Tremendo. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. 4º animal. Que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. Aqui nós temos aquela confirmação que os dentes eram de ferro. E aqui temos mais um acréscimo. As unhas, elas eram de bronze. O Senhor está dando para Daniel detalhes desse 4º reino. Porque quando nós vamos para a estátua de Nabucodonosor, nós vamos ver que as estátuas, elas tinham representação de materiais. A cabeça, ela era de ouro. Os braços e o peito era de bronze, de prata. A barriga e o ventre eram de bronze. As pernas eram de ferro. E o pé era barro misturado com ferro. É tremendo, porque você vai ver que esse 4º animal, ele tem resquícios do ferro e ele tem resquícios do bronze. E nós vamos perceber que mais à frente, você vai ver que Deus ele vai apontar que esse 4º animal está ligado ao reino de bronze e o reino de ferro. E isso é tremendo. Então, esse animal, embora ele não seja o bronze e o ferro, ele tem bronze e ferro. Esse animal devorava e fazia pedaços, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Nós vamos ver que quando esse chifre pequeno ele cresce e tira 3, ele se torna o 8º, ficando apenas 8 chifres. Ele abate 3, cresce, se tornando o 8º. Isso está intimamente ligado à besta do Apocalipse, que diz que a besta é o 8º rei. Nós vamos ver esses textos, coisa tremenda, como que Deus liga profecias. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Então, os outros chifres eram companheiros desse chifre. Havia ali uma espécie de aliança, né? Assim como eu já falei nos dedos da estátua de Nabucodonosor, 10 dedos, uma aliança de reinos. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia. Essa informação ela é importante, porque isso vai aparecer no Apocalipse e vai nos dar entendimento mais aprofundado dessas coisas.
Até que veio o ancião de dias e fez justiças aos santos. Então, fez justiças aos santos. Até que veio o ancião de dias e fez justiças aos santos. E veio o tempo de os santos possuírem o reino. Então ele disse: o quarto animal será o quarto reino da terra. Será diferente de todos os reinos. Pisará e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros e abaterá 3. Proferá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Cuidará de mudar os tempos e as leis. O tempo e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa informação ela é tremenda, porque nós vamos ver essa expressão tempo, 2 tempos, tempo, tempos e metade de um tempo aparecendo no livro do Apocalipse. Deus não usa essas ligações de textos à toa, Ele está fazendo conexões de profecias, para que aquele que estuda com detalhes a profecia possa alcançar o entendimento. Mas depois se aparecerá aceitará o tribunal para tirar o domínio, o destruir e consumir até o fim. Amém? Daniel, o que ele fez? Ele guardou essas profecias no seu coração. Mas ele não conseguiu entender essas profecias com muita clareza. Ele entendia mais ou menos porque ele já tinha visto a estátua de Nabucodonosor e ele pôde perceber que as profecias estavam caminhando de forma paralela, né? Ele pôde perceber essas coisas. Só que o reino de 10 chifres foi aquilo que mais chamou a atenção nele, porque nesse reino ele pôde ver um chifre pequeno, né? Então, esse chifre pequeno, ele tem algumas características que depois nós vamos ver que essas características estão ligadas ao anticristo. Blasfêmia contra o Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, vai perseguir os santos por tempo, tempos e metade de um tempo. Essas ligações são tremendas e estão conectadas ao Apocalipse. Então nós vamos abrir o texto que está em Apocalipse, no capítulo de número 13, para os irmãos verem como que o Senhor faz conexões tremendas entre os textos. Apocalipse 13, a besta que emerge do mar. Né? Então, vamos para Daniel 7. O que Daniel viu? Daniel viu 4 animais, ele viu ali os ventos agitando o mar grande e se levantando do mar grande 4 animais. E em Apocalipse 13, nós vamos ver uma besta que surge do mar. E olha as características da besta, que coisa tremenda. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Então aqui nós temos os 10 chifres, nós temos um acréscimo de informação que são 7 cabeças, que no momento nós não vamos estudar elas, nós estamos focados por enquanto nos 10 chifres. Mas você vai ver que aqui Deus está dando mais acréscimo para a igreja, né, entender todas essas coisas. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Olha que tremendo. A besta era semelhante ao leopardo, tinha pés como de urso e tinha boca como de leão. Você vai ver que o que João viu é a mesma coisa que Daniel viu, só que João viu numa outra perspectiva. Ele viu que essa besta, o quarto animal, ele era uma sequência dos 3 outros reinos. Ele tinha a boca de leão, porque proferia blasfêmias contra o Senhor. É aquele que era
a cabeça da besta. Nós vamos entender que a cabeça da besta, né, é a Babilônia. A estátua de Nabucodonosor é a cabeça da besta, né? Nabucodonosor é a cabeça da besta e profere blasfêmias contra o Senhor. Então ele tinha uma cabeça como de um leão, uma boca de leão, proferia blasfêmias. Ele era semelhante ao leopardo. Seu corpo, a parte do corpo dele, né, era parecido com o leopardo, mas os seus pés, ele era como o urso, né, a força de um urso na sua pisada. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi que uma das suas cabeças, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, mais à frente, quando a gente for estudar o Apocalipse, nós vamos ver por que Deus está dando esse acréscimo. Nós vamos ver que um dos reinos do passado vai se levantar novamente. É essa cabeça ferida que se levanta, né, junto com a besta. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para preferir arrogância e blasfêmia e autoridade. Novamente, você vai ver que está lá no Daniel capítulo 7. O quarto animal, o chifre pequeno que ergue no quarto animal, proferia coisas insolentes, né? Então, essa besta vai falar coisas insolentes. E ela tinha poder para agir por 42 meses. 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem, olha que tremendo, foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencessem. Isso está em Daniel capítulo de número 7, o quarto animal, o chifre pequeno. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida. Tremendo, irmãos. Então nós vamos ver como que Deus ele vai ligar profecias. Você não pode entender essa besta de Apocalipse sem Daniel 7. E você não pode entender Daniel 7 sem estudar o Apocalipse. Você vai ver que aqui Deus está dando uma revelação. Esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, metade de um tempo, são 42 meses. Então, Deus vai usar essas duas conexões, 42 meses, tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vamos ver em outras passagens que Deus vai usar outras informações, como dias, ou dias proféticos, ou semana profética. Nós vamos ver isso mais à frente, mais exclusivamente quando nós entrarmos na profecia de Daniel, capítulo de número 9. Mas todas essas profecias estão conectando contextos. Nós não podemos tirar os contextos, né, do seu lugar. Amém, irmãos? É tremendo. Então vamos voltar lá para o nosso slide, que a gente está estudando o texto de Daniel. Então nós já podemos perceber que a boca, o animal que profere blasfêmias, a cabeça da besta é a Babilônia. São 4 reinos que se levantam. O urso, que tinha um reino maior do que o outro, sim, e é o segundo animal a se levantar, né? Ele tem a ligação direta ao reino dos Medos e dos Persas, onde um dos reinos, né, os persas, eles eram maiores do que os Medos, né? E aí nós vamos ver outros 2 animais, que
ainda não daria para a gente entender quem são esses animais, mas eu vou já colocar aqui para os irmãos aquilo que eu entendo que nós vamos ver nos outros estudos mais à frente. O leopardo está ligado ao reino da Grécia, que foi dividido entre os seus 4 generais. E a besta de 10 chifres, nós vamos ver que ela se estende até o tempo do fim. Todas essas coisas vão estar intimamente ligadas. E são profecias tremendas, tremendas. Amém, irmãos? Nós vamos ver ainda, irmãos, que Deus ele vai nos dar mais acréscimos acerca dessa besta. E isso vai estar no livro também do Apocalipse. No livro do Apocalipse, lá no capítulo de número 17. Quando nós formos estudar as cabeças da besta, nós vamos adentrar naquilo que Deus vai revelar em Apocalipse 17. Por enquanto, nós vamos ficar naquilo que nós vimos até aqui. O que nós podemos perceber é que Deus está revelando a Daniel que há uma sequência de reinos. Profecias estão interligadas. Então, nós temos ali a besta de 10 chifres totalmente conectadas aos pés e os 10 dedos. Né? Nós vamos ver que depois dessa besta de 10 chifres, que prospera e blasfêmia contra os santos, né? Prospera e blasfêmia contra Deus, persegue os santos e tem autoridade por tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. Né? Deus ele faz que o Filho do Homem receba o reino e a glória. Amém? Então, os irmãos, continuem acompanhando o canal, os estudos. Não se desesperem com as notícias. Nós estamos passando um momento difícil, todos nós sabemos, de enfermidade que às vezes nos deixa preocupados. Né? Nós temos que tomar as nossas precauções mesmos, mas temos que confiar no Senhor. A própria profecia está nos mostrando que existe uma sequência de passos. E se essa sequência de passos não for cumprida, né, então a palavra de Deus está errada. Como a palavra de Deus não está errada, é isso que nós cremos como servos de Deus. A certeza de que a palavra de Deus é verdade. Então, há um passo a se acontecer, há um caminho ainda a acontecer. Né? Esse caminho, nós temos que saber que ele ainda não cumpriu. Quando nós olhamos para Daniel 7, nós vamos ver que, antes de se levantar o anticristo, primeiro se levanta a besta com 10 chifres. Né? Quando você olha para o mundo atualmente, não existe uma besta de 10 chifres formada. Não tem como eu olhar para o mundo e encaixar qualquer coisa no mundo a essa profecia. Embora a gente olhe para o mundo e perceba que ele está preparando para que um dia essa besta se forme, ela ainda não está formada. E o chifre pequeno que vai perseguir os santos, ele só se levanta depois que essa besta é formada, de 10 chifres. E ele vai abater 3 dos 10 chifres, se tornando o 8º rei. Então, irmãos, assim como o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta, em 2 Tessalonicenses, vou abrir ela aqui para ler só um pedacinho. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Gravem isso na mente, irmãos. Gravem a palavra de Deus na mente. Se vocês tiverem a palavra de Deus na mente, vocês vão saber o tempo em que as coisas acontecem. Né? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Isso que, irmãos? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. É isso que não acontecerá, sem que antes
venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Amém? Então vamos ficar com essas coisas na mente, observando todas as coisas, sabendo que em pouco tempo uma besta de 10 chifres pode se levantar. Sabendo que o tempo se abrevia e que os servos do Senhor têm que estar preparados para todas as coisas. Outro dia eu me peguei pensando, imagina se esse tempo chegasse sem que os servos de Deus, a Igreja de Cristo, não estivesse preparada para suportar tamanha tribulação. Coube a Deus, ao longo desses momentos de tribulação, desses momentos de dores de parto, nos preparar para o momento que há de vir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até o próximo estudo. Tchau!